Olá, a paz do Senhor Jesus. Eu sou o pastor Silas Daniel e este é o seu programa O Cristão e o Mundo, um programa de reflexão sobre os principais acontecimentos do Brasil e do mundo, analisado sempre dentro de uma visão de mundo cristã, uma visão de mundo bíblica. E no programa de hoje nós vamos falar sobre o caso da morte do garoto Ramon no México por causa da ideologia de gênero, o depoimento de Sérgio Moro no Congresso Nacional e também sobre a criminalização da homofobia pelo Supremo Tribunal Federal. Depois do terrível caso do garoto Juan, morto aqui no Brasil por um casal de lésbicas, nós temos um caso semelhante no México. O episódio ocorreu em março, mas foi divulgado recentemente no site Televisa News, no México, e trata-se de um garoto de 7 anos de idade chamado Carol Ramon, que foi assassinado por sua mãe e pela parceira dela, um casal de lésbicas, justamente porque se negava a se passar por menina. Ele, um menino, se negava a se passar por menina quando a sua mãe e a parceira dela queriam que ele se passasse por menina. E ele foi brutalmente assassinado, e isso é mais um caso terrível que mostra a influência perniciosa da ideologia de gênero ao que essa maluquice pode levar algumas pessoas. Não estamos dizendo aqui que toda pessoa que defende a ideologia de gênero vai praticar uma atrocidade dessas, mas é fato que essa ideologia tem infectado a mente de muitas pessoas, levando a casos terríveis como esse. Temos também aqueles casos de crianças e adolescentes que são submetidos à mudança de sexo e depois, quando crescem, se arrependem do que fizeram e muitas até dão cabo de sua vida. Isso se deve justamente ao fato de que você não deve submeter crianças e adolescentes a uma decisão dessas de mudar de sexo quando elas não estão ainda com sua personalidade formada, essa coisa de que a sexualidade é algo construído. Não é verdade. A sexualidade é uma constatação biológica. A pessoa pode até pensar que é de outro sexo, mas o fato é que seu corpo diz exatamente o contrário. Assim como uma pessoa, por exemplo, num outro tipo de delírio, pode achar que é um gato, mas isso não significa dizer que seja um gato. Assim como uma pessoa pode achar que é Napoleão Bonaparte, mas a realidade diz que não é Napoleão Bonaparte. Assim como uma pessoa pode ser extremamente magra e se achar obesa, até de uma obesidade mórbida, mas aquilo que ela pensa não diz a verdade, não condiz com a realidade. Assim como uma pessoa pode ser obesa e se achar anoréxica, isso significa que ela está delirando, não significa que ela está afirmando uma coisa que condiz com a realidade. Nós não devemos agora transformar delírios em algo saudável. Se uma pessoa é adulta e tem dinheiro para fazer uma coisa dessas, de alterar o seu corpo porque acha que é de outro sexo, que é de um sexo diferente daquilo que o seu corpo diz, então a gente só pode lamentar, mas a pessoa tem todo o direito de fazer isso. Bem, é o que ela quer. Agora, você submeter crianças e adolescentes a esse tipo de coisa, né? E ainda mais usar dinheiro público para isso, né? Quando o dinheiro público não deve ser usado para esse tipo de coisa. Sobre esse assunto da ideologia de gênero, vamos assistir mais um vídeo interessante sobre uma especialista nesse assunto lá nos Estados Unidos e que combate essa ideologia perniciosa. Congratulations, it's a boy. Or congratulations, it's a girl. As a pediatrician for nearly 20 years, that's how many of my patient relationships began. Our bodies declare our sex. Biological sex is not assigned. Sex is determined at conception by our DNA, stamped into every cell of our bodies. Human sexuality is binary. Either you have a normal Y chromosome and develop into a male, or you don't, and you will develop into a female. There are at least 6,500 genetic differences between men and women. Hormones and surgery cannot and do not change this. Look, an identity is not biological, it is psychological. Identity has to do with thinking and feeling. Thoughts and feelings are not biologically hardwired. Our thinking and feeling may be factually right or factually wrong. For example, if I walk into my doctor's office today and say, "Hi, I'm Margaret Thatcher,"
My physician will say I am delusional and give me an antipsychotic. However, if instead I walked in and said, I am a man, he would say, congratulations, you're transgender. If I were to say, doctor, I am suicidal, I'm an amputee trapped in a normal body, please surgically remove my leg, I'll be diagnosed with body identity integrity disorder. But if I walk up to that same doctor and say, I'm a man, sign me up for a double mastectomy, my physician will. See, according to most mainstream medical organizations, if you want to cut off a healthy arm or a healthy leg, you're mentally ill. But if you want to cut off healthy breasts or a penis, you're transgender. Let's be clear, no one is born transgender. If gender identity were hardwired in the brain before birth, identical twins would have the same gender identity 100% of the time. They don't. I had one little boy, a patient we'll call Andy. Between the ages of 3 and 5, he increasingly played with girls and stereotypical girl toys and started saying he was a girl. I referred the parents and Andy to a therapist. Sometimes mental illness of a parent or abuse of the child are factors. But more commonly, the child has misperceived family dynamics and internalized a false belief. In the middle of one session, Andy put down the toy truck and held on to the Barbie and said, Mommy and Daddy, you don't love me when I'm a boy. What the therapist learned is that when Andy was 3, his sister with special needs was born. She required significantly more of his parents' care and attention. Andy misperceived this as, Mommy and Daddy love girls. If I want them to love me again, I have to be a girl. With family therapy, Andy got better. Today, Andy's parents would be told something quite different. They would hear, this is who Andy really is. You must change his name, ensure that everyone treats him as a girl, or else he will commit suicide. As Andy would approach puberty, the experts would put him on puberty blockers so that he could continue to impersonate a girl. Experts assure us it doesn't matter that we've never tested puberty blockers in biologically normal children. It doesn't matter that when blockers are used to treat prostate cancer in men and gynecologic problems in women, that they cause problems with memory. We don't need testing. No, we need to arrest his physical development now, or he'll commit suicide. But this is not true. Instead, when supported in their biological sex through natural puberty, the vast majority of gender-confused children get better. Yet, we are chemically castrating gender-confused children with puberty blockers. Then, we permanently sterilize many of them by adding cross-sex hormones. Cross-sex hormones are estrogen and testosterone. Those put young children at risk for heart disease, strokes, diabetes, cancers, and even the very emotional problems that experts claim to be preventing. P.S. If a girl who insists she is a man has been on testosterone daily for 1 year, she's cleared to get a bilateral mastectomy at age 16. Now, mind you, the American Academy of Pediatrics recently came out with a report that urges pediatricians to caution teenagers about getting tattoos because tattoos are essentially permanent and can cause scarring. But this same AAP is 110% in support of 16-year-old girls getting a double mastectomy, even without parental consent, so long as the girl insists that she is a man and has been taking testosterone daily for 1 year. Let's be clear, to indoctrinate all children from preschool forward with the lie that they could be trapped in the wrong body disrupts the very foundation of a child's reality testing. If a child can't trust the reality of their physical bodies, who or what can they trust? Transgender ideology in schools is psychological abuse that often leads to chemical castration, sterilization, and surgical mutilation. If that's not child abuse, ladies and gentlemen, what is? Tivemos na semana o depoimento de Sérgio Moro lá no Congresso Nacional. Ele não foi intimado a ir para lá, ele não foi convidado a ir, mas ele mesmo se ofereceu a ir, se antecipou a qualquer pedido, a qualquer solicitação, e esclareceu todas as dúvidas com a maior paciência do mundo. Ele foi atacado de todas as formas
por parlamentares, inclusive, que estão envolvidos na Operação Lava Jato, que são citados nessa operação. Havia uns 7 ou 8, pelo menos, que o atacaram durante essa semana no seu depoimento e que estavam com seus nomes citados, mencionados nas investigações. E ele teve a maior paciência, respondeu a todos com a maior calma e de forma absolutamente convincente. Claro que o pessoal que faz oposição fez toda aquela histeria, teve até parlamentar que disse que ele deveria renunciar, tal, enfim. Mas tudo vazio, tudo como já estão chamando, pastel de vento, vazio, sem consistência. Novos diálogos têm sido divulgados pelo site The Intercept, do Glenn Greenwald, mas, mais uma vez, nenhum desses diálogos pode incriminar as pessoas envolvidas na Operação Lava Jato. Aliás, nós tivemos, inclusive, diálogos que foram claramente editados para dar a ideia de que havia alguma suspeita de irregularidade. Isso já foi respondido pelo pessoal da Operação Lava Jato, que mostraram como a coisa foi editada de tal forma a dar essa ideia. E mesmo assim, do jeito que está, mesmo se considerar a forma como a coisa foi editada, não chega a comprometer legalmente a Operação Lava Jato. E tivemos também agora, mais recentemente, outra informação que foi citada hoje ainda e que acabou se mostrando absolutamente vazia, com a Lava Jato publicando uma nota no site do Ministério Público Federal do Paraná, em que mostra que há inclusive equívocos de informação, há informação falsa nessa notícia vinculando esses diálogos, porque estão tratando uma procuradora lá como se ela tivesse sido retirada do caso, quando na verdade ela participou do caso que é referido nos diálogos e levou aquele processo adiante, que resultou na condenação de várias pessoas envolvidas nas investigações da Operação Lava Jato. Enfim, toda essa tentativa de criar um escândalo em torno da Operação Lava Jato está caindo, está ruindo, está indo por terra. Outro ponto importante para nós frisarmos sobre esse assunto é o pavão misterioso, que entrou no Twitter no domingo e ficou no Twitter por apenas 4 horas e alguns minutos, menos de 5 horas no ar. Ele criou essa conta e apagou em seguida, e nela ele veiculou informações a respeito dos hackers que foram usados para hackear os celulares do pessoal da Operação Lava Jato. Segundo as acusações que foram colocadas ali, as denúncias desse chamado auto-intitulado pavão misterioso, o pessoal da Intercept, o Glenn Greenwald, teria usado os serviços de um hacker russo que recebeu milhares de dólares para fazer esse trabalho. E ele também colocou uma denúncia grave. Ele disse que o Greenwald teria comprado o mandato de Jean Willis por $700 mil e está pagando todo mês uma mesada a Jean Willis de $10 mil, algo em torno de R$40 mil por mês, para que ele renunciasse e o parceiro dele, do Greenwald, eles são um casal homossexual, o David Miranda, assumisse, ele que era suplente do Jean Willis, assumisse no lugar dele, no lugar do deputado federal do PSOL. David Miranda, que também, claro, é do PSOL. E essa denúncia está sendo investigada pela Polícia Federal, inclusive a última edição da revista Isto É traz uma matéria sobre esses assuntos e fala que essas denúncias estão sendo investigadas seriamente pela Polícia Federal. E o Supremo Tribunal Federal decidiu por 8-3 pela criminalização da homofobia, que foi tipificada como uma espécie de racismo. Isso é uma decisão muito polêmica por várias razões. Primeiro, o termo homofobia já é um termo polêmico e que muitas vezes é aplicado de forma elástica. Temos também o problema que o STF, ao tomar uma decisão dessas, está extrapolando os seus limites, está entrando na área do legislativo, está ferindo o princípio da separação de poderes, porque quem legisla é o poder legislativo, não é o poder judiciário.
e não há crime se não há lei anterior que defina esse crime, e não existe nenhuma lei votada no Congresso Nacional definindo esse crime. O STF está definindo esse crime, incluindo a sua definição numa lei já existente. Ora, você não pode fazer isso. Você não pode definir um crime e incluir numa lei que já existe. O STF não pode fazer isso. Quem pode fazer isso é o Poder Legislativo. O Poder Legislativo pode fazer essa inserção na lei do racismo. Ou pode criar uma lei específica sobre a questão da homofobia. Mas o que não pode acontecer é o judiciário fazer isso. Então nós temos esse problema também nessa decisão. Outra coisa também é que essa decisão, ela cria uma espécie de exceção de licitude no caso das igrejas. Eles tiveram que criar esse excludente de licitude para tentar resguardar a liberdade religiosa, porque a decisão deles era extremamente polêmica. O que foi que eles fizeram? Eles disseram que não existe discurso de ódio quando há uma pregação, um ensino na igreja ou em algum evento da igreja, seja ele público ou privado, em que se pregue e se ensine que o homossexualismo é pecado. Por exemplo, como a Bíblia afirma, como a palavra de Deus afirma, enfim. Então, eles resguardaram nesse sentido. Mas há um problema aí. Eles não foram explícitos, não foram pelo menos claros sobre, por exemplo, a questão de a igreja disciplinar alguém por práticas homossexuais. Isso não está explícito, não está claro na decisão deles. A gente pode até inferir que isso está incluído, se considerarmos que o Estatuto das Igrejas já estabelece que pessoas que não seguirem as normas da igreja e as normas bíblicas, elas passarão por disciplina, e também pelo fato de essa decisão resguardar o discurso religioso sobre a homossexualidade, a gente pode inferir que isso está resguardado, esse ponto da disciplina de pessoas que praticam homossexualismo dentro das igrejas. Mas isso não está claro, não está nítido lá. Outra coisa também é que a decisão do STF não contempla a questão da objeção de consciência, que é tão importante, que é quando aquele profissional que é cristão, ele se nega a oferecer um serviço ou um determinado produto porque ele percebe que ao fazê-lo da forma como o cliente pede, ele estará ferindo a sua consciência religiosa, os seus princípios cristãos. Isso, inclusive, foi discutido recentemente nos Estados Unidos. Tivemos o caso do padeiro Jack Phillips, nós divulgamos isso no site CPD News, que teve o seu caso levado até a Suprema Corte americana. E no ano passado, a Suprema Corte americana decidiu pela absolvição do Jack Phillips, que havia sido condenado num tribunal lá no Colorado anteriormente, porque havia se negado a fazer um bolo de casamento para um casal homossexual. Esperamos que o projeto de lei que está caminhando lá no Senado e que trata desse assunto da criminalização da homofobia e da transfobia resolva esses problemas. E para isso é preciso que você, cristão, servo de Deus, serva do Senhor, esteja acompanhando o parlamentar lá do seu estado para que ele possa votar sobre esse assunto de maneira a resolver esse problema criado pelo STF. Porque há também a possibilidade de esse projeto de lei lá do Senado, no final, sair igualzinho à decisão do STF. Se algo não for feito, é isso que vai acontecer. Já temos a movimentação de alguns parlamentares evangélicos nesse sentido, lá em Brasília, para fazer algumas alterações, algumas emendas nesse projeto de lei, para que a questão seja resolvida de forma a não deixar esses buracos que a decisão do STF deixou. Estamos chegando ao final de mais um programa O Cristão e o Mundo. Eu quero lembrar você de se inscrever neste canal, no canal da TV CPAD, no YouTube, o canal CPAD Vídeo. Você também deve ativar as notificações para que receba a notícia de quando tem um vídeo novo, um programa novo no ar na TV CPAD, ok? Divulgue a TV CPAD, compartilhe os nossos vídeos, os nossos programas, para que mais pessoas sejam abençoadas pelo conteúdo que carinhosamente nós preparamos para abençoar o maior número de vidas possível. Amém?
Deus abençoe vocês e até o nosso próximo encontro na semana que vem. Algumas pessoas pensam que as crenças e valores cristãos não são mais relevantes atualmente. Mas pense, como seria o mundo sem o cristianismo? Leia Inimaginável e descubra como, ao longo da história, os ensinamentos de Jesus mudaram o mundo drasticamente e para melhor. Se você se preocupa para onde vai este mundo, não pode deixar de ler este livro sugestivo e revelador. Inimaginável, um produto com a qualidade CPAD.